Olá, eu sou o Gleiber Félix com mais um Relato Ayahuasca e hoje nós temos Rodrigo Góes, que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele pela busca de sua reforma íntima. E aí, como é que você tá, meu? Tô bem, o dia hoje foi meio estranho, assim, me senti meio perdido, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Mas foi bem, assim, deu pra tomar um sol, né? Porque sol faz parte, né? Você trabalha com o quê? Cara, eu sou corretor de imóveis. Quantos anos você tem, meu? 39 anos, um jovem senhor. Tem cara de mais novo. Tô de cabelo preso porque dia a dia é difícil ficar de cabelo solto. Por que que você buscou essa expansão de consciência? O que que te movimentou? Como é que foi a experiência que você teve? Como é que você está vendo o mundo hoje e como você está fazendo uma reforma íntima? Porque muitas vezes a gente encontra vários paradigmas nossos, precisa ser quebrado. É uma história que começa mais ou menos uns 6 anos atrás. Eu era o que eu chamo de um cara normal. Normal assim, eu já gostava de coisas diferentes, já escutava umas músicas diferentes, eu já tinha um jeito próprio de me vestir. Vou falar uns 6 anos atrás, porque eu não lembro exatamente quanto tempo. Sempre fui muito de conhecer pessoas via aplicativo. E aí eu sempre fui muito bom de desenrolar no virtual. Então eu conheci uma guria e a gente teve um relacionamento de 2 anos que foi para mim uma virada total. E antes disso eu mal conhecia qualquer tipo de substâncias proibidas. E aí nesse relacionamento a gente acabou morando junto, foi um relacionamento bem intenso assim, meio regado a drugs, mas com base no LSD. Então a gente entra para um relacionamento sim, sem conhecer uma pessoa totalmente diferente, que morou em outros países e tal. E aí a gente começa a conviver, e começa a ouvir, começa a entender todo uma questão de cultura até um pouco absorvida de fora do Brasil, né? E para mim era tudo muito novo. Isso foi me expandindo a consciência, me fazendo abrir os olhos cada vez mais. Eu penso que foi um momento que eu realmente comecei a acordar de modo que eu comecei a observar mais o meu interno, a entender mais o que estava acontecendo comigo e tudo, até que esse relacionamento não durou muito tempo e ela foi embora e ficou quem para resolver o negócio? Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava de fazer, tipo, eu não sabia nada sobre mim. E aí foi um momento que eu comecei danças de LSD, comecei a ficar longe, assim, propositalmente para saber me conhecer, saber melhor quem era eu, quais eram os meus gostos pessoais. Foi quando eu comecei a meditar, e medito desde então, assim, né? Tem épocas que eu pego, sei lá, alguns meses que eu dou uma pausa de meditar, depois eu volto e medito para valer, enfim. E a parte de meditar começou a fazer ver o mundo com outros olhos, assim, né? Então esse lance da meditação me ajudou muito. E junto com a meditação também vários vídeos de várias pessoas no YouTube, que vai desde homens, mulheres. Isso me ajudou bastante a me recuperar e no final desse relacionamento que para mim foi bem difícil, né? E aí fui com vídeos e com meditação, fui saindo desse trauma, desse relacionamento que ficou, fui me recuperando e fui passando a ver o mundo com outros olhos. Assim, já fui expandindo a consciência, por exemplo, para vários pontos. Da liberdade, né? Da liberdade, do valor da própria liberdade, da liberdade do outro, até a parte de relacionamento e a parte de relações, assim, com o dia a dia, né? E a partir daí não parou, né? Foi evoluindo, 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 até que um tempo depois eu já queria consagrar a medicina, comecei a consagrar e parece que abriu um outro campo de visão, começar a olhar um pouco mais para o macro, essa sociedade que a gente vive, começar a entender como é um negócio tão bem articulado para fazer com que a gente esteja ali dentro e, de certa forma, preso não só na sociedade, naquela obrigação de pagar conta, mas preso também nos pensamentos, nas regras, na forma de pensar e por aí vai. E assim, é uma libertação diária, né? A gente poder observar assim e poder, ao longo dos relacionamentos diários, entender o que acontece
com a gente e o que acontece com outra pessoa, e também aprender a ficar mais em silêncio, né? Expandindo essa consciência, expandindo a ideia, e a gente vai chegando numa conclusão de tudo muito louco, assim, sabe? Quando a gente pensa que, quando a gente olha para as pessoas na rua, quando a gente vê como que elas estão se comportando, como que elas interagem com as outras pessoas. E parece que tudo isso foi perdido, né? É como se as pessoas tivessem perdido a empatia um pelo outro, assim. Total, parece que as pessoas estão robotizadas, que elas têm uma missão ali para fazer e elas têm que cumprir a missão da forma que vai entregar para elas o dinheiro para elas sobreviverem, comprarem coisas. Hoje, inclusive, me deu um bug assim, que eu falei, pô, espera aí, o que eu tô fazendo na minha vida? Bem relacionado a isso, com o que eu gosto de fazer, mas às vezes eu acho que falta um pouco mais de arte no dia a dia. Penso muito nessa liberdade de pensamentos. Uma coisa que a piscina faz a gente caminhar muito próximo, e também a meditação já vem me fazendo caminhar, é o lance da espiritualidade. E uma das coisas que pegou eu, assim, os últimos 2 dias, foi parar para pensar sobre o machismo na sociedade e como que esse machismo atinge as mulheres, mas não só as mulheres, também os homens. Com esse machismo que existe em todo mundo, né? Não tem jeito de escapar, mas que pra gente, talvez visto de uma forma diferente, por homens e por mulheres, assim, para quem resolve acordar, sabe? Para uma expansão de consciência, para um novo olhar sobre a vida, para os seres humanos que estão ao nosso lado, que são coisas que estão enraizadas na gente, estão ali, e elas, por mais que a gente não queira, elas estão ali. E quando elas são provocadas, elas vêm à tona e elas provocam na gente coisas ruins que a gente para observar e fala, cara, por que eu tô fazendo isso, sabe? Perda de controle, né? Sei lá, não sei se eu tô seguindo muito o cronograma assim que você queria. Não precisa seguir cronograma nenhum, mas uma coisa que você está formulando é muito interessante, porque no último relato que eu tive, eu estava conversando com a Dani e ela estava falando sobre os homens. Eu estava falando para ela sobre o sagrado masculino, que hoje a sociedade ela está numa transformação e o homem ele ainda tem uma mentalidade dos nossos antepassados, que é muito antiga, um machismo muito fora de contexto para nossa época agora. Não serve mais. E o sagrado masculino hoje ele está precário. Ele precisa se reconstruir. Ele tem essa necessidade de uma reconstrução, quebrar esses paradigmas antigos para se revelar uma pessoa melhor, mentalmente mais sadia. Outro dia eu estava até vendo, assim, uma das propagandas que eu mais vejo é sobre pílulas para estimular a sexualidade, porque existe até esse problema. É tão complexo isso, que o homem ele fica tão vulnerável, mas ele se cobre por um machismo, por certos paradigmas, aonde ele não consegue se expressar e dizer quem realmente ele é, e isso dificulta até nas relações sexuais. E eu, como trabalho com muitas mulheres, elas me falam muito disso, sobre como o homem sexualmente ele tá bem debilitado, vulgo broxante, sabe? Porque ele carrega, e a gente tá vivendo numa época onde esse machismo ele cresceu demais. Ver o Trump, o tipo de homem que ele era, o nosso presidente, a característica como trata as pessoas ao redor, preconceito, todo esse tipo de coisa. Então é uma coisa que precisa ser revista e tá aparecendo demais, por isso que eu acho que você tá sentindo isso com muito mais força. Sim, realmente. E assim, sabe, é engraçado porque quando a gente dá de cara com essas coisas, quando elas resolvem sair por alguns gatilhos, elas vêm na gente, e por mais que a gente tome a medicina com alguma frequência ou que a gente medite, por mais que a gente esteja no momento centrado, ele vem igual um tigre assim em cima da gente, avança e faz a gente entrar num estado, depois a gente para pra pensar, cara, não faz o menor sentido
sentido. E a gente pensa o quão enraizado isso tá na gente. E assim, é uma coisa que tá muito enraizado e que vem muito da infância, né? A gente sabe, com os pais e mães, eu acho que a minha infância bem ok, assim, bem normal, dentro da média barra comum para o que a época dos meus pais oferecia. A geração de trás se via muito, hoje se vê menos, bem menos, mas mais normal de uma geração antes, daí da galera de 60 anos na média. Naquele casamento, a mulher ter filho, virar dona de casa, do lar, né? E o marido quem coloca o sustento, né? Aquela coisa. Então, assim, eu tive uma infância normal, barra relacionamento de pai e mãe. E isso influencia muito. Eu cresci no meio de 5 mulheres, mais 4 irmãs, mais a minha mãe. Cresci no meio da galerinha, meu pai sempre trabalhando. Puta, eu super agradeço isso, porque isso eu acho que me deu uma sensibilidade diferente de poder vestir um pouco a bandeira do feminismo, mas não daquele feminismo que agride o masculino, mas um feminismo que exige o respeito e a igualdade. Defendo sim a bandeira e sou super a favor. Convivo numa profissão, uma galera mais normal, tem gente mais nova, mais velha, mas não se vê muitas pessoas, de certa forma, com uma desconstrução quanto a pensamentos da sociedade. Então, assim, se vê muito machismo. E, cara, eu não consigo ter contato com caras machistas. Assim, não consigo. É uma coisa que talvez eu... É um bloqueio que você tem. É um bloqueio. Talvez eu precise tratar isso, ou me entender melhor com o masculino, porque a primeiro momento eu não sei o que pensar. Eu chego respeitando o espaço das pessoas que estão ali. Então eu chego, faz a minha. Não que eu não quero me enturmar, mas eu prefiro respeitar o espaço e fazer a pessoa se sentir à vontade em estar naquele espaço, até a pessoa ir se soltando aos poucos. Então eu sou mais assim, não sou muito de chegar e ser amigo de cara, assim. Então acho que você viu aquele dia. É engraçado porque eu tive tendo algumas conversas com uma companheira, com a minha companheira, e ela me pontuou coisas, eu voltando para casa pensando, né, entendendo o porquê de acontecer algumas coisas. Acabou tendo uma conversa que talvez tenha tido um tom de discussão em algum momento, enfim. Quando você vai indo e de repente você para, você meio que acorda, assim, se alterou um pouquinho na forma de falar, se você em momento nenhum queria. E aí ela me trouxe umas coisas, e aí eu voltei para casa pensando. E aí cheguei em casa, abri o Instagram, vi uma postagem assim, que dizia alguma coisa sobre comentários e depoimentos. Tenho orgulho do meu pai que me deixava de castigo. Aí embaixo uma análise de alguém analisando essa pessoa que escreveu isso. Ó. Hoje a pessoa tem trauma de não sei o quê. E aí eu cheguei assim, deixa eu aplicar isso em mim. Comecei a entender que um pouco do que eu apresentei nessa conversa com a minha companheira, eu identifiquei que veio, sabe, um pouco do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Falei, cara, faz sentido isso, ter isso em mim. Eu quero transmutar isso. E a partir desse momento que eu reconheci, eu chorei. Foi um negócio bem intenso, assim, porque eu comecei a liberar, sabe, essa energia de dentro de mim. Falei, não, pai, tá tudo certo, eu te perdoo. Você não tem culpa. Você só fazia, mas você não tinha noção. Eu preciso trazer isso comigo. E isso meio que mudou, assim. Foi mais um start que eu resolvi dar pra minha vida, sabe? Dentre todos que eu venho apertando, quando eu falo de cultivar novos amigos, que eu tinha muita dificuldade com isso, em confiar nas pessoas. Eu tinha muita dificuldade em ter amigas mulheres, porque o hétero, ele meio que não existe para ter amigas mulheres. Sempre vai ter aquela coisa predatória. Então eu já venho desconstruindo há um tempo. Tenho várias amigas. Hoje eu trabalho bastante assim a parte do relacionamento, buscando fazer mais amizade. Eu cheguei à conclusão, falei, essa estrutura ela é tão bem montada, tão bem estruturada para fazer com que as pessoas elas estejam dentro sempre, que quando a gente acorda desperta para conseguir olhar essas coisas de uma outra janela, é impressionante. E a gente, sei lá, vou trazer um pouco do que eu falei aqui, do significado da palavra liberdade. Liberdade de poder opinar e de poder se libertar dessas coisas antigas. Liberdade de poder olhar para si mesmo e aceitar que você tem defeito e todo mundo tem. Liberdade de poder, assim, olhar para o outro e falar, meu, tá tudo bem, a gente não é igual, não existe ninguém igual no mundo, entendeu? Vamos se aceitar e vamos se respeitar. E é isso que vale. Porque hoje as pessoas estão com as suas próprias verdades e têm uma dificuldade muito
grande de aceitar a verdade do outro. Existe essa falta de empatia que atrapalha demais. E o que você estava falando da ancestralidade, eu sinto uma empatia por isso. O bom é que você já percebe isso. Quando você tem uma percepção disso, isso já é glorioso, porque muitas pessoas passam a vida inteira sem ter esse tipo de percepção. E eu acho que todo esse trabalho que você vem fazendo de meditação e de vez em quando você participa de uns rituais, isso ajuda você cada vez mais ter essa percepção de como você está, de como você trata as pessoas, de como você se relaciona com o próximo, e é muito importante. E esse trabalho de você perceber os seus pais e transmutar toda uma educação ancestral, ela já é um trabalho de muito tempo. São anos até a gente se curar disso. É bem complexo. É bem complexo, é o que você diz, assim, e eu acredito que, assim, mesmo tendo, eu perdoei meu pai, perdoei ele por tudo que ele fez, e sei que ele não tem culpa, que ele também cresceu numa realidade e que talvez ele não tinha a capacidade de observar o que ele fazia. Assim. E tudo bem também, acho um ponto importante para mim, assim, sabe, poder reconhecer isso e falar, caramba, faz sentido. Por mais que a gente fale, não, viajando, mas, cara, faz. É entrar em paz com a ancestralidade e não só ficar julgando ela do que tá certo ou o que tá errado, mas sim entrar em harmonia com a ancestralidade para você conseguir cumprir essa transformação dentro de si, fazer essa reforma íntima. Na verdade, eu até coloquei junto com isso tudo, com esse perdão, esse insight que eu tive, eu resolvi colocar outra coisa para fazer mais parte da minha vida, mais tempo durante todos os meus dias, no amor, oferecer o amor. Não que eu já não vinha oferecendo, mas às vezes é o que eu penso, assim, não quero deixar muito tempo sem fazer uma consagração de ayahuasca, porque, no meu ponto de vista, essa sociedade, ela naturalmente puxa a gente para ela de uma forma que a gente acaba não intencionalmente passando a agir e pensar como as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia, vamos supor, na empresa ou enfim. Bom, não sei se você também já ouviu falar de neurônio espelho, acaba espelhando. Então aí vem também aquele lance da gente, a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Eu acho que faz sentido isso. Então é natural, assim, com base nisso. Então a gente, quando tá na sociedade, tá ali no trabalho, tá convivendo com as pessoas, que às vezes nem todo mundo tem uma expansão de consciência igual a gente, não consegue compartilhar os mesmos assuntos, mas a gente tá ali socializando, assuntando sobre trabalho, algumas coisas até fora do trabalho. E naturalmente a gente meio que se aproxima mais disso, ou seja, meio que perde um pouco da sensibilidade da percepção, às vezes de si, de prestar atenção no que você tá falando, assim, no que você tá pensando, nos pensamentos que passam pela sua cabeça. Eu estava reparando isso hoje, eu achei a quantidade de pensamentos que estão vindo na minha cabeça, eu fiquei de cara, assim, eu falei, cara, como que eu tô pensando tanta coisa ao mesmo tempo e não são coisas de qualidade boa? Como que isso aqui tá chegando em mim com tanta velocidade nessa quantidade de pensamento? Aquilo, tipo, você voltar e respirar e depois, espera aí, tá tudo bem, esse pensamento eu não quero, esse pode ficar um pouquinho, esse eu não quero, vai embora. E aí você começa a selecionar. E aí você começa a meio que desviar de um, do outro. Voltando um pouco do lance da medicina, eu acho que a gente, quando vai, se conecta com o nosso espiritual. Por exemplo, a sociedade meio que tira a gente da nossa espiritualidade. E já consagrar ou estar em contato com plantas, tá mais ali próximo à natureza. Eu acho que faz toda a diferença pra gente se conectar com a gente, se conectar com a arte, se conectar com a beleza da vida. Sei lá, a sociedade ela tira a gente desse olhar e não ter tempo para essas pequenas coisas do dia a dia, que é, às vezes, olhar para uma árvore e falar, caramba, que bonito. E a gente faz parte disso, não tem jeito, mas para mim eu acho válido dentro dessa sociedade, dentro dessa matriz. Não tem como a gente dar com os dois pés fora. Então eu penso que um tá dentro e o outro tá fora. É isso. Você tá presente no momento. A sociedade em si, ela não quer isso. A sociedade, ela quer liberdade.
O problema maior é o sistema. É um sistema que quer que as pessoas sigam o mesmo pensamento, sigam o mesmo propósito, porque você se alimenta daquilo, porque aquilo é comercialmente vendável. Então é uma ideia de venda, de consumo de vida para você ser feliz. Então, você tem que ser bonito, você tem que ser inteligente, você tem que ser sociável, você tem que ter uma mulher bonita, você tem que ter filhos bonitos, você tem que ter uma família, você tem que ter um carro, algo do gênero. E isso é embutido na sociedade, o sistema embute isso na sociedade. E a sociedade, ela se contamina muito com isso. Mas, de certa maneira, essa contaminação, ela está sendo extinguida. Eu já consigo enxergar numa nova geração um pensamento diferenciado. A liberdade do ser, a liberdade de você não ter a necessidade de um consumo absurdo, de ter, somente ser, né? Parece que a gente está vivendo o caos, mas está funcionando, só que é pouco e não é mostrado. Então, quanto mais você observar que existe esse sistema e você ficar mais não tão exposto a ele, melhor é. Quem tá lá em cima quer que tudo continue girando, né? Então, para isso, eles têm toda essa parte de como convencer as pessoas. A internet é uma ferramenta que movimenta as empresas de internet. São as empresas que mais faturaram na história do planeta com propaganda, tudo. Então, tem um documentário até que fala sobre na Netflix, Dilemas da Rede. É interessante, assim, né? Por causa do algoritmo, eles começam a perceber você melhor do que você mesmo. É outro tipo de sistema que induz o ser humano a fazer certas coisas. Só por alguns gostos que ele tem, ele cria algo para aquela pessoa determinada ideia, que ela tem mais afinidade. Então, o algoritmo criando isso faz com que ele, se aliene cada vez mais naquilo e não consegue muitas vezes abrir o campo, porque ela não abre o campo. Então, ela direciona muito bem as pessoas para aquilo que elas querem. E, na verdade, é um sentido que o sistema vê em cada indivíduo, né? E isso é uma forma também de contaminar as pessoas. Quem não está desperta, ela se contamina muito fácil e acaba limitando o ser humano. Então, cada vez mais a gente tem que saber utilizar essas ferramentas, né? Porque um Facebook, um Instagram, eles são ferramentas sociais boas. Só que o problema é que o ser humano ainda não tem maturidade para utilizar essas ferramentas. Então, por enquanto, ele ainda fica como uma criança, né? Brincando com aquele brinquedinho, mas não tem a percepção de como funciona aquilo e como aquilo pode mudar o seu status de ser humano, que pode mudar a essência do seu ser. Por isso que é sempre bom, você que medita, né? Você sempre está presente no aqui e agora, quem eu sou. Só que é difícil ainda das pessoas perceberem isso, mas muitas já estão. Esse documentário é muito interessante, eu assisti ele, é bem legal. Querendo ou não, a gente faz parte, mesmo que a gente observe. Tem um pessoal minimalista, que é aquele pessoal que eles pensam bastante sobre consumo e fazem toda na parte de um consumo consciente. Pessoas vão me conhecendo e falam, nossa, que legal, você é minimalista. Não acho que eu sou minimalista, assim. Não quero me achar, entendeu? Eu acho que eu só consumo consciente, assim. Não compro coisas para mostrar para ninguém, nem coisas que vão me fazer mais feliz do que eu já sou, entendeu? Eu consumo coisas que para mim são importantes e que são úteis. Eu acho que existem algumas caixas, né? Eu prefiro achar que eu sou livre para viver minha vida com base no consumo consciente, que é o quê? Tentar comer melhor, me alimentar melhor, consumir o que realmente vai ser de utilidade, né? Não, tipo, vamos supor, tem um armário cheio de roupa, tem um amigo meu que eu brinco com ele assim, você acha que eu sou consumista? Não, imagina, 100 camisas no armário, não, é normal, eu dou uma zoada, mas eu falo, mano, você é consumista, né, irmão? Tipo, 100 camisas no armário não precisa, né? E sei lá, acho que eu não me considero minimalista para justamente não sair de uma caixa e entrar em outra, entende? Senão, que adianta? Não, você é minimalista. Não, agora eu não sou mais minimalista, agora eu sou não sei o quê, agora eu sou isso, só aquilo. Não, tipo, eu sou livre. Eu posso ser tudo, mas eu posso fazer as coisas de uma forma mais consciente, mais esperta. E sabe o que eu ia perguntar para você? Já teve alguma vez que você teve algum momento complexo ou doloroso na ayahuasca, assim? Eu
pontuo até, inclusive foi a primeira vez que eu consagrei, eu pontuo essa experiência como dolorida e intensa, porque que o ayahuasca, ele faz a gente dar de cara com a gente. Eu comecei não tem muito tempo, acho que foi a minha quinta cerimônia, aquela que a gente se conheceu, e então a primeira eu fiz, sei lá, foi no começo do ano, alguma coisa assim, e foi engraçado, né? Toma lá, você não sabe muito bem o que vai acontecer e você toma, mas aí os pensamentos vêm atropelando, assim, vem um em cima do outro, e aí você começa a vir no pensamento, e de repente a medicina começa a dar o ar da graça ali, e começa a combater isso que tá dentro da gente, assim, e aí é como se fosse aquele desenho do Pica-Pau, tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, brigando com o outro, assim, não, mas esse Rodrigo não assenta mais esse sentimento aí que só tá fazendo mal para ele próprio e para as pessoas ao redor. Não, mas esse sentimento faz parte, e tem aquela discussão, um discutindo com o outro, até vir a peia, né? Que é quando você libera tudo. Aí você vem naquele alívio. Nossa, tô aliviado. Sim, já tive esse tipo de experiência, mas de entrar em conflito com coisas dentro de mim que eu não gostaria que tivesse. E só que eu não conseguia ver a medicina. Ela colocou eu de frente com tudo isso. Quando eu falo intenso, mas de um lado doloroso é essa experiência. É meio que assim, de ver essa sombra que tem vários nomes, pode ser chamada de maldade, pode ser chamada de desconfiança, pode ser chamada de insegurança. Essa sombra que pode ter vários nomes que acho que não faz bem para ninguém. Essa sombra que pode ter um nome de medo também. E essas sombras, elas, de certa forma, acredito que não fazem bem para ninguém assim no dia a dia. Você conviver com medo de tudo. Eu tento tirar o medo dos meus dias, como se fosse uma escada infinita, com muitos degraus. Cada copo de medicina que a gente toma, a gente coloca um pé no degrau de cima. E eu vejo assim, consagrar para mim é isso, porque toda vez que eu consagro, hoje eu tô num nível um pouco diferente, por exemplo, eu vou falar que eu tô recebendo talvez mais informações de outros lugares ou me comunicando com outros lugares que naturalmente eu não conseguia me comunicar, né? Ou talvez nas primeiras eu consigo me comunicar, conversar, sabe? Entender o que é dito para mim quando eu consagro ali. Hoje mudou um pouco, né? No começo eu tava meio na libertação, me libertar de sombra. Hoje talvez eu tenha um pouco menos de sombras, né? Acho que devo ter ainda, tenho, acredito. Mas vamos se libertando, né? Enquanto isso, a gente também vai, né, se concentrando em receber as informações que vêm de algum lugar. Qual? Não sei, só vem, né? Elas chegam para mim e eu vou pegando igual. Essas informações que eu compartilhei aquele dia sobre a liberdade, né? Talvez eu tenha falado bem mais bonito lá do que aqui. Não, pode ficar tranquilo. Eu tive também muito esse start dessa liberdade mental. Sim, e é bem interessante. Toda a consagração, uma experiência, deve ser vivida, né, cara? Leva a gente para um lugar que a gente para pensar assim, fala, é tudo tão simples de se ver, são formas simples de lidar com as pessoas, tudo com muita base no amor, no carinho, na simpatia e por aí vai, né, meu? Quanto mais você vai trabalhando a sombra, menos ela vai ficando evidente. Enquanto você está dominando, beleza. A partir do momento que ela te domina, aí ela aparece. No meu caso, eu vou e volto, que muitas vezes eu acabo esquecendo, né? Cabeça de bagre, né, meu? Aí eu fico nessa. Mas eu tento sempre manter bem desperto, mas é complexo, ainda mais no mundo que eu vivo. Isso é massa, assim, você acaba indo eliminando aos poucos um pouco da negatividade, mas assim, no dia a dia eu tento eliminar, assim, sabe, tipo, a palavra não, e pra deixar as coisas um pouco mais positivas, né, mas é isso, né? Gratidão, irmão, pelo seu tempo, tá se disponibilizando no dia como hoje. Mas agradeço, cara, agradeço o convite, foi bem massa, assim, poder trocar essa ideia com você. Vamos combinar também de conversar mais aí. Ah, com certeza. Gratidão. Valeu, tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau.